Bom dia, senhoras e senhores. Amanhã gostosa, né? Apesar da chuvinha, né? Muito gostosa, fresquinha. Movimento Conean, 35 anos. Confraternização Espírita da Alta Noroeste. Realização, USE Regional de Araçatuba, USE Intermunicipal de Araçatuba, Candeia Distribuidora, Feira do Livro Espírita, Face Espírita 25 anos, Centro Espírita Irmã Angélica 25 anos. Apoio, Jornal Ata Espírita Unificar, Livraria Espírita Rolando PR Cefali, Rede Amigo Espírita, Mil Cores Gráficos Editores, Blog de Notícias do Movimento Espírita, Programa de Rádio A Voz do Espiritismo e o site avozdoespiritismo.com.br. Nossos agradecimentos especiais, Ricardo Pindolfi, da Candeia Distribuidora, e a esta casa, nas pessoas do presidente Paulo Perry e vice-presidente Walter Perry Cefali Júnior. Começam agora, no segundo dia da Conean, novos momentos de vibrações elevadas e de aprendizados doutrinários. Ontem, o evento foi aberto no cenário do Araçatuba Shopping, com palestra de Célia Diniz sobre o livro Vencendo a Dor da Morte, que ela lançou na Feira do Livro Espírita. E a partir de agora, neste cenário do Centro Espírita Luz e Fraternidade, a harmonização musical com a conhecida dupla Sérgio Santos e Marlene, e também o jornalista Saulo Gomes com o tema Bastidores com Chico Xavier, entrevistas que mudaram a história do Espiritismo. Paulo Perry, presidente da instituição Nosso Lar, que mantém esta casa com o tema Evangelioterapia, remédio para aflições atuais da alma. Sérgio Santos e Marlene, o casal proveniente da mineira Uberaba de Chico Xavier, viaja Brasil afora participando de reuniões e festividades nas casas espíritas, cantando e divulgando a música com esse tom. São 12 CDs gravados, sendo 2 com músicas infantis, para a evangelização infantil. No Centro Espírita José Horta, Sérgio Santos integra reuniões de materializações e canta para manter a vibração sempre elevada. Na Casa Espírita Bittencourt Sampaio e no Lar Espírita Pedro e Paulo, ele dirige reuniões de psicografia. Vamos então ouvir a prece inicial deste dia maravilhoso, Sérgio Santos e Marlene. Bom dia, que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Senhor, ouve a minha oração, a paz pede o meu coração,
sou tão pequeno. Eu quero compreender, meu Senhor, tua voz. Eu escuto tão longe os teus braços abertos, me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar. Seguirei teu olhar e meu mundo renovar. É dia 30 de junho agora, nós comemoramos 14 anos que ele deixou seu corpinho aqui na terra e alçou voos para a espiritualidade, para continuar com certeza nos auxiliando aqui na terra. Meu querido amigo de Jesus, Chico Xavier. Vamos cantar? Mais uma vez. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor, vida de bênção, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. E o Chico Xavier, Chico Xavier, e o Cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante um mal da serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus.
É emocionante, né? Eita, Chico Xavier. Dando sequência à programação, Movimento Conean, 35 anos. Nos anos 1970, Antônio César Perry de Carvalho era um dos dirigentes desta casa, Centro Espírita Luz e Fraternidade. Do Conselho Regional Espírita, hoje USE Regional, e presidente da União Municipal Espírita de Araçatuba, atual USE Intermunicipal. O curso de Orientação e Educação Mediúnica, COEM, com implantação muito positiva nesse espaço e repercussão na região, motivou a realização da primeira jornada sobre mediunidade de caráter regional, co-patrocinada pela União Municipal e 12º Conselho Espírita Regional. Esse primeiro evento, de 28 de fevereiro a 2 de março de 1976, foi um sucesso, com representantes da região e de várias partes do Estado. O programa foi fundamentado no COEM, transformando-se num movimento de difusão do método para a adoção de outras casas da cidade e do Estado. Com periodicidade de um ano e ampliando a participação regional, a jornada sobre mediunidade passou a ser uma referência no movimento espírita. No evento de 1980, surgiu a ideia de transformá-la em uma confraternização regional, contando com a presença de adultos e de jovens. Surgiu, então, a primeira confraternização de espíritas da Alta Noroeste, a CONEAN, em 1981. Neste mesmo Centro Espírita Luz e Fraternidade, que em 1982 voltou a sediar o evento. A partir daí foi iniciado um rodízio entre cidades da região, que permanece até hoje. Saulo Gomes, o mais experiente repórter investigativo do país. O jornalista e escritor Saulo Gomes participou ativamente de alguns dos principais momentos da rádio e da TV brasileiras e recebeu dezenas de prêmios e homenagens por sua atuação sempre modelar. Iniciou no jornalismo em 1955 na Rádio Continental, mais popular emissora da época, como repórter esportivo. 3 anos depois surgiu sua face mais conhecida, a investigativa, quando aceitou o desafio de desvendar as mortes e chacinas promovidas pelo Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro. Primeiro jornalista caçado pela Revolução de 1964, ele enfrentou mais de 100 processos, sendo absolvido em todos por sua lisura e fidelidade à verdade. Esteve exilado no Uruguai, tendo sido preso no retorno ao país. Teve que recomeçar a carreira em São Paulo, onde se tornou funcionário da TV Tupi. Durante sua permanência na TV, começou os contatos com Chico Xavier. Saulo conseguiu 2 feitos.
convenceu-o a reatar os laços com a imprensa televisiva e persuadiu os organizadores do programa Líder de Audiência, o Pinga Fogo, a entrevistar o médium. O resultado foi impressionante. A maior audiência de uma produção nacional na história da TV brasileira. Décadas depois, ele ajudou a recuperar as 2 históricas entrevistas do programa Pinga Fogo, perdidas e danificadas depois de esquecidas por mais de 20 anos, após o encerramento das atividades da TV Tupi. Esses programas tornaram-se um importante documento histórico para a memória do telejornalismo brasileiro. O DVD lançado pela Versátil Home Video e o livro lançado pela Intervidas são os principais registros existentes. Após organizar o livro As Mães de Chico Xavier, Saulo prepara outras obras para lançamento e exerce a presidência da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. É chamado constantemente a transmitir em faculdades de jornalismo o seu conhecimento para os futuros profissionais. Com alegria, vamos receber Saulo Gomes. A todos os senhores, muito obrigado pela presença e que a paz seja uma constante na vida e no lar de cada um dos senhores. Aos organizadores da Coreã, 35 anos depois do início desse trabalho, com repercussão nacional, nos traz a esta casa, a este momento, os seus organizadores e demais companheiros da USE, de Araçatuba, para que possamos contar um pouco da nossa história. História essa começada no ano de 1956, precisamente, no microfone, já que, no final de 55, eu era aprovado no concurso para a escolha de um repórter numa emissora no Rio de Janeiro. Eu vou precisar mudar de posição para poder acompanhar os slides que irão, naturalmente, nortear a nossa palavra. Se apagasse as luzes, seria melhor, né, presidente? Para realçar mais os slides. Vou ter que descer ali. Segura aqui. Senhores, perdoem e permitam que eu esteja aqui. É mais fácil de me orientar pelos slides. A vantagem é que eu fico no mesmo nível dos senhores. Todos aqui somos iguais. Amigo Perry, muito obrigado pela presença, pelo orgulho de tê-lo aqui ao nosso lado. E você, que é irmão de uma figura extraordinária, aquele Antônio César Perry, com quem nesse Brasil afora, principalmente quando estava à frente da Federação Espírita Brasileira, nós pudemos juntos realizar grandes e grandes trabalhos e eventos em todo o Brasil. A você, ao seu irmão, à sua família, o meu abraço, o meu agradecimento. Eu vou pedir o primeiro slide, por favor. A minha vida profissional começa exatamente quando eu tinha 28 anos de idade. Então, lá se vão 60 anos. E o meu primeiro trabalho nesta rádio, chamava-se Rádio Continental, ocorreu exatamente em janeiro de 1956. E jovem, impetuoso, em busca de uma verdade, em busca de um novo trabalho, eu havia participado de uma reunião no Rio de Janeiro, a convite de um velho repórter policial chamado Nilton de Souza, e depois de uma longa conversa, ele me levou para um concurso onde pouco mais de 200 moços disputavam a vaga
uma vaga apenas para ser repórter numa equipe chamada equipe da Rádio Continental, chamada Comandos Continental. Para que os senhores possam ter ideia da dimensão da importância, à época, é como se hoje nós tirássemos um jogador de várzea de qualquer cidade brasileira e o colocasse na seleção brasileira. Exatamente era essa a dimensão para quem ia trabalhar nessa emissora. E em busca de um lugar ao sol, impetuoso, com muita saúde, com apenas 28 anos de idade, 2 meses após meu trabalho, esta foto é histórica porque ela tem exatamente 60 anos. Uma grande revista já extinta no Rio de Janeiro, chamada Momento Legislativo, registrou o meu primeiro grande feito no jornal, no Rádio Jornal Brasileiro, quando, num hospital no Rio de Janeiro, durante uma transmissão de carnaval, e aqui os senhores terão a oportunidade de ler o texto, não nessa distância, mas no nosso livro está publicado, onde conta um pouco da nossa história, nós permanecemos no ar 75 horas e 45 minutos, dando ao Brasil, pela primeira vez, o recorde mundial de horas ao microfone. Recordes este que levou muitos anos para ser quebrado. Pois bem, aí começa então a minha história. Vamos ao próximo. 5 anos após estar na Rádio Continental, eu realizei uma série de reportagens no campo policial, no campo político, tornei-me repórter político, fui credenciado na Câmara Federal, acompanhei as grandes crises políticas que envolviam o governo Juscelino Kubitschek, com um grande político do Rio, também muito polêmico, chamado derrubador de presidentes, chamado Carlos Lacerda. Então, a partir daí, naquele espaço de 5 anos, de 56 a 61, eu dividi o meu tempo com reportagens policiais, quando denunciei o primeiro Esquadrão da Morte criado no Rio de Janeiro em 1956, no mês de dezembro, e mostrei e realizei trabalhos conseguindo esclarecer alguns grandes crimes naquela época. Mas também na Câmara Federal realizei grandes trabalhos que me credenciaram a ser convidado por este colega chamado Davi Nasser, cuja história vamos conhecer em detalhes um pouco mais adiante. Davi Nasser, à época, fazia dupla com um repórter fotográfico chamado Jean Manzon e era considerada a maior dupla de repórteres da América Latina na famosa, extraordinária e lendária revista O Cruzeiro. Pois bem, o Davi Nasser aqui está no seu estúdio, na sua redação de trabalho com sua inseparável máquina fotográfica. E a sua máquina de trabalho, a máquina de escrever. Ele se caracterizava por manchetes escandalosas como essas: Soldado do Rei, Cão do Burro, Os Idos de Março, A Esquerda Fugitiva, O Mudo, o Missionário Sem Crença, O Animal Político, etc. Esta era a característica de Davi Nasser. E ele aplicou essa sua característica, essa sua audácia, os escândalos na sua reportagem, ao lado do grande fotógrafo Jean Manzon, exatamente em 1944, um pouco mais adiante vocês vão conhecer detalhes, na revista O Cruzeiro, quando ele se dirigiu com um piloto associado, em avião próprio da associada do Rio de Janeiro, mais Jean Manzon, para Belo Horizonte. E daí, por estrada, foi para 40 quilômetros distante, para a terra de Chico Xavier. Por quê? De 1932, com Parnaso de Além-Túmulo, até 1944, Chico já havia feito uma verdadeira revolução no mundo, não só no meio dos espíritas, não só com seus trabalhos publicados pela Federação Espírita Brasileira, mas principalmente pelas suas psicografias e os trabalhos realizados, cujos detalhes os senhores muito conhecem, mas nós vamos assinalar um pouco mais adiante. Em consequência daquela repercussão, essa dupla, Davi Nasser e Jean Manzon, acostumados a fazer as grandes reportagens de impacto, foi para Pedro Leopoldo. Não podiam entrevistar Chico Xavier. Usaram uma artimanha, se apresentaram como repórteres estrangeiros. Foram anunciados naquela cidade, aos dirigentes da casa de trabalho de Chico Xavier, eles foram anunciados como repórteres americanos. Em consequência disso, a direção da casa permitiu que Chico concedesse entrevista àqueles repórteres americanos que, em verdade, eram brasileiros. Pois bem, Davi Nasser, depois de fazer toda essa atrapalhada, mas em busca de uma notícia de sensação, fez uma reportagem que representou um verdadeiro escândalo
e desânimo na vida de Chico Xavier e do mundo espírita. A reportagem titulada Detetive do Além, publicada na revista O Cruzeiro naquela época, representou um momento de distância total e absoluta de Chico Xavier da chamada grande imprensa, em consequência do dissabor que a ele foi provocado por esta reportagem. Entretanto, em 1961, quando esse moço me convidou, faço o meu sucesso na rádio para fazer parte da sua equipe na TV Tupi do Rio, ele, em determinado momento, numa tarde, me deu o conselho, fez um comentário comigo que costumava fazer com repórteres mais novos, e dizendo, foi a primeira vez, então, que eu ouvi falar o nome de Chico Xavier. Saulo, quando você é um profissional bom, te convidei por isso, você é muito impetuoso, vocês jovens são muito impetuosos, mas tenham cuidado. Vou citar um exemplo da minha vida e do Jean Mazon. Em 1944, nós fomos para Uberaba, fizemos uma reportagem e anarquizamos com a vida de um cidadão chamado Chico Xavier. Depois de publicada a reportagem, depois de tanta confusão, de tanta repercussão, eu vi que tinha praticado um mal muito grande àquela pessoa. Uma pessoa boa, digna, honesta, humana. Eu sempre tive vontade de pedir perdão a Chico Xavier, mas não tenho coragem de chegar até lá. Então, esta minha observação é para dizer a você, tenha muito cuidado quando fizer reportagem sobre pessoas ou entidades. Apure bem para não incorrer em erros que um dia represente um arrependimento, como é o meu caso. Então, estou contando essa história em detalhes para que os senhores saibam como é realmente importante o que nós vamos contar, como será importante que vamos contar mais adiante, porque Davi Nasser foi exatamente, naquela época, apontado como o maior repórter brasileiro pela revista O Cruzeiro. E ele, então, foi o homem que me deu, que acendeu em mim a luzinha chamada Chico Xavier. E a partir daí eu disse, quem é esse Chico Xavier? O que é Chico Xavier? Onde está essa verdade? E dentro de mim ficou calada aquela vontade. Eu preciso descobrir essa verdade, Chico Xavier. Vamos adiante, vamos ao próximo. Decorrido alguns anos, precisamente em 1980, Davi Nasser teve a vida dele reportada num especial na TV Cultura de São Paulo, que vez por outros os senhores veem aí no Canal 40 e outros mais apresentados. E nesta reportagem de homenagem a ele em 1980, aquilo que ele havia me contado em 81, aqui ele conta em detalhes ele mesmo num programa de homenagem a ele. E revela uma verdade até então comentada, discutida. Os senhores já leram e ouviram muitas versões sobre a história de um autógrafo que Chico teria entregue aos repórteres que se passaram por estrangeiros, etc. Aqui ele conta a história verdadeira. Como? Ele descreve exatamente isto, que depois de toda aquela reportagem, quando ele e seu companheiro saíram de Pedro Leopoldo com a certeza absoluta que tinham enganado o Chico Xavier. Em determinada noite, no Rio de Janeiro, Jean Mazon liga da sua casa e diz, Davi, você guardou aquele livro Parnaso de Além-Túmulo, que aquele homem lá de Pedro Leopoldo nos deu? Sim, por quê? Abre e veja o que está escrito. E ele abriu e encontrou esta dedicatória. Ao meu irmão Davi Nasser de Emanuel. Então aí, e ele termina essa entrevista na TV Cultura, no documentário, quando ele diz, é por essas e outras que eu tenho muito medo de falar do espiritismo. Até hoje, até o seu falecimento, ele dizia isso e começou dizendo isso nessa entrevista. Pois bem, a partir daí, aguçou mais ainda a vontade do repórter. Eu digo, puxa vida, mas o Chico Xavier, em 61, o Davi me contou essa história. Então vamos ver o que aconteceu na sequência. Minha vida continuou. Em 61, estou conversando com o Davi Nasser, faço uma série de reportagens de grande repercussão, com índios no interior do Brasil, reportagens policiais, os grandes escândalos políticos, etc. E sem fazer política, sem estar afiliado a qualquer partido político, de repente, eu que era repórter da Rádio Marinque Veiga do Rio de Janeiro, dirigia o departamento de jornalismo, sou tomado de surpresa pelo regime militar. Alguns militares entenderam que eu era um subversivo, que eu era um marginal, que eu era um comunista, que eu era, enfim, qualquer coisa que não interessava ao governo. E face àquela perseguição e o grande risco de vida que corria, advertido por muitos amigos, me asilei na Embaixada do Uruguai. Este aqui
Esta é uma cena em que eu estou ao lado do vice-governador do estado naquela época, chamado Eloy Dutra, também deputado federal, um líder estudantil e eu, numa das dependências da Embaixada Uruguaia no Rio de Janeiro. E aqui já com alguns políticos, inclusive esse cidadão, que chamava-se Demistocles Batistinha, um líder comunista, deputado federal no Rio de Janeiro. Eu estou aqui neste carro da Embaixada Uruguaia, seguindo para o aeroporto do Galeão, onde embarcamos num avião da Força Aérea Uruguaia e fomos embora para o Uruguai. Acabou minha vida no Brasil. Sou um pobre repórter exilado, onde estava Jango, Brizola, alguns ministros civis militares, e a vida de exilado pobre, vocês não têm ideia como é difícil, como é complicada. Mas vivi alguns meses no Uruguai nessa condição muito difícil de vida. Volta ao Brasil, vamos ao próximo. Volta ao Brasil, 1964. Eu, com um grupo de companheiros, acreditando em umas promessas de Brizola, tentamos participar de um movimento que visava mudar aquela situação do regime militar. Sai tudo furado, somos presos, alguns de nós são torturados, muitos de nós são torturados, alguns companheiros meus eu vi ser fuzilado à porta de um xadrez ou numa estrada onde nos encontrávamos. Enfim, foi um sofrimento atroz que me durou 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio de cadeia, ao sair da cadeia exatamente em 1966, eu me deparei com o mais triste dos castigos que podiam me impor. Fui proibido do exercício da minha profissão no Rio de Janeiro. E parei. O que fazer agora? Eu só sei fazer reportagem. Estou proibido de trabalhar. Atendendo o conselho de um advogado, ainda vivo, meu amigo, que me tirou da cadeia, chamado Modesto da Silveira, ele me deu um dinheirinho quando saí da cadeia e disse: sai do Rio de Janeiro porque você não vive aqui uma semana, você vai morrer em qualquer rua da cidade. Me deu um certo dinheiro, viajei, escolhi a cidade de São Paulo e fui embora para São Paulo. Aí acontece uma grande realidade. Os militares, com aquela proibição, com o castigo que me impôs, com todas essas agruras que vivemos, que contei em linhas gerais aos senhores, sem saber, os militares me jogaram perto de Chico Xavier. Me conduziram a Chico Xavier, aquele Chico Xavier que eu tinha ouvido Davi Nassi falar pela primeira vez em 1961. Porque, sabe os senhores, Chico Xavier, durante sua vida inteira, um amigo Pérez sabe bem que isso acontecia, Chico era muito mais ligado a São Paulo em todos os sentidos do que a sua própria terra natal, do que a capital do seu estado, que era Belo Horizonte, a apenas 40 quilômetros de Pedro Leopoldo, onde ele nasceu. Todo o trabalho de Chico, os trabalhos de benemerência, os grandes shows, as grandes festas beneficentes, os grandes espetáculos, as grandes sessões, reuniões, congressos e até mesmo o seu tratamento de saúde, Chico, que teve diversas doenças, sempre se socorria da medicina em São Paulo. E eu, então, estando em São Paulo, depois de todo esse castigo imposto pelos militares, recebi o benefício da confiança dos proprietários dos diários e emissoras associados, do seu presidente chamado Edmundo Monteiro, que o Deus o tenha em bom lugar. O senhor Edmundo Monteiro, sabendo da minha vida, das minhas dificuldades, mas da minha modesta parte, da minha competência profissional, determinou me contratar e eu voltei à minha vida profissional. 66 a 67, eu sempre pensava, puta, ouvi falar do Chico, ia num lugar, não conseguia falar com ele. Ouvi falar que o Chico está numa palestra em tal lugar, me proibiam falar. Ia no outro lugar, não conseguia, o Chico já tinha terminado o seu trabalho. Enfim, a minha tentativa de abordagem foi em diversas oportunidades em São Paulo e não consegui falar com o Chico Xavier. Em 1967, eu tive uma inspiração. Fazer uma reportagem, um verdadeiro desafio, numa rede de televisão, que era mostrar uma grande obra espírita na televisão. E o que aconteceu? Fui para o Instituto Américo Bairral, que eu sei que muitos daqui conhecem a importância do maior instituto de psiquiatria que temos na América Latina. Aquela época, como hoje, médicos, psiquiatras do mundo inteiro fazem estágio em Itapira, nas proximidades de Campinas. E lá encontrei o grande mentor desta obra, que era este jovem promotor da cidade chamado José Carlos Ferraz. Este moço organizou todo o trabalho de organização do Instituto Américo Bairral,
que hoje é uma realidade muito maior em termos de organização. Aqui estou eu, então, pela primeira vez num grande trabalho ligado ao Espiritismo no Brasil, na cidade de Itapira, para a TV Tupi. Nenhum desses diretores acreditava que aquela reportagem fosse para o ar. E em novembro de 1967, na íntegra, quase 2 horas de reportagem, mostrando pela primeira vez uma obra espírita na televisão brasileira, nós tivemos um grande sucesso de audiência. Terminado esse trabalho, esses diretores incorporados foram agradecer à TV Tupi em São Paulo, me procuraram e disseram: Saulo, muito obrigado. O Espiritismo teve uma grande oportunidade através do trabalho seu da TV Tupi. Peçam o que quiser, que nós estamos prontos para atendê-los. Que acham os senhores que eu pedi ao Dr. Zé Carlos Ferraz? Coisa muito simples, quero entrevistar Chico Xavier. Ele olhou para mim meio espantado, mas o Chico, Saulo, desde 1944 que não dá entrevista a ninguém, depois daquele escândalo da revista O Cruzeiro. Eu digo, mas eu gostaria de entrevistá-lo. Passaram-se alguns meses, de quando em vez do Dr. José Carlos me dizia: Saulo, ainda não é hora de falar com o Chico, mas ele agora está assistindo todas as suas reportagens. Estivemos em Uberaba, conversamos com ele na Comunhão Espírita Cristã. Ele não quer saber da presença de ninguém, nem mesmo sua, mas gostou de uma reportagem que você fez a semana passada, comentou a outra que você fez em determinado assunto. No final de abril de 68, o doutor Zé Carlos me telefona e diz: Saulo, sem câmeras e sem microfones, Chico Xavier, o Chico quer que você vá a Uberaba conversar com ele. Então, mudamos de posição naquela hora. Já não é o Saulo Gomes que está procurando Chico Xavier, é Chico Xavier que manda procurar Saulo Gomes. Vamos ao próximo. Resultado: depois de vários contatos, na véspera do dia 2 de maio, precisamente no dia 1º de maio de 1968, eu ligo para o doutor José Carlos Ferraz, porque tínhamos combinado de ir a Uberaba para aproveitar aquela época. O nosso Serginho sabe que lá era o feriado da cidade, era dia 2 de maio, agora mudou, né? Nós fomos para Uberaba, combinamos de ir para Uberaba. O doutor José Carlos não pôde ir. Disse: Saulo, deixa para um outro dia. Eu digo: não, doutor, agora me deu um estalo, já que o Chico quer falar comigo, é hoje que eu vou. E fui para Uberaba. Fomos para Uberaba e eu fui decente e honesto, não podia ser diferente, como sempre fiz com todos os meus entrevistados, mas principalmente senti a necessidade do respeito a Chico Xavier. Não levei nenhum microfone escondido, nenhuma câmerazinha escondida para atraí-lo. Cheguei à Comunhão Espírita Cristã, assisti uma boa parte do trabalho, a primeira sessão mediúnica que eu assisti naquela época. Horas depois estava eu no lugar que o Chico Maio Pérez sabe disso, e o Serginho também, que mais o Chico gostava de conversar com algumas pessoas, à noite ou madrugada, na cozinha de sua casa, tomando aquele cafezinho de chaleira, não é, Pérez? Cafezinho de chaleira, aquele bolinho de fubá, enfim, aquelas coisas que só o Chico sabia fazer, que além do mais tinha muito carinho e amor naquilo que nós consumíamos. Depois de algum tempo de trabalho, vejam os senhores, estou sozinho, não disse absolutamente a ninguém que eu tinha uma equipe de repórteres, uma equipe técnica me acompanhando. Como fizemos? Deixei no hotel a mais ou menos 2 quilômetros na estrada que liga Uberaba a Uberlândia, a 2 quilômetros da casa de Chico Xavier, um caminhão de externa com 9 técnicos. Depois de algum tempo de conversa, nunca me foi explicado isso por Chico Xavier. Ele pegou a minha mão, olhou sério para mim e disse assim: você é quem eu pensava. Apontou para o lado esquerdo, que era o lado do hotel, e eu tomei um susto quando ele disse: vá buscar os seus coleguinhas e vamos fazer a reportagem que você quer. Vejam, senhores, o impacto que o repórter teve. Bom resultado. Para dizer o que os meninos, que os moços dizem muito, eu fiquei fora de esquadro. O que é que eu vou perguntar ao Chico? Porque eu me preparei para tudo, mas não me preparei para fazer perguntas a Chico Xavier. E é surpreendente essa entrevista, nos termos do que eu perguntei a Chico, do que a inspiração me levou a perguntar a Chico, que está perpetuada nesse DVD, que eu recomendo aos senhores, que foi produzido pela DVD Versátil, Saulo Gomes entrevista a Chico Xavier, em 1968. Pois bem, esta cena que os senhores têm aqui é exatamente o retrato fiel da hora que aconteceu
da primeira entrevista de Chico Xavier diretamente da Comunhão Espírita Cristã, e foi a primeira vez que o público espírita e não espírita viram Chico Xavier psicografando uma mensagem assinada por Emmanuel. Foi nessa entrevista de 1968. Vamos ao próximo. Por que procurei Chico Xavier? Porque não somente eu ouvi falar em 61 por Davi Inácio, fiquei ouvindo falar muito em Chico Xavier. E a partir daí, depois de estar em São Paulo, comecei a apurar quantas reportagens haviam sido as reportagens mais importantes sobre Chico Xavier. E encontrei essas quatro entrevistas que aqui estão. Um dos maiores jornais do Rio de Janeiro, o Diário Carioca, publicado em 1932, ano do lançamento de Parnaso de Além Túmulo, uma grande entrevista, uma grande reportagem durante 2 meses realizada por Clementino Alencar para o Globo, a histórica, triste reportagem do Eu Cruzeiro de Davi Inácio e Jean Manzon, foi uma reportagem de escândalo, mas que suscitou no Brasil um grande debate sobre Chico Xavier e sobre o Espiritismo, e também, a partir daí, eu relaciono em 1968, 24 anos depois, a minha entrevista com Chico Xavier e a entrevista de 68, que nos conduziu 3 anos depois para o Pinga Fogo. Pinga Fogo, que segundo Divaldo Pereira Franco, ele disse: o Pinga Fogo é o momento culminante da história da divulgação do Espiritismo no Brasil, sendo divisor dos períodos antes e depois dele. Aí sou eu começando a viver o período que um dia alguém, não sei se mereço, resolveu me dar o título de repórter de Chico Xavier. Começa exatamente nesse trabalho. Vamos ao próximo. Da reportagem que eu citei aos senhores, aqui estão 2 peças importantíssimas históricas, que tem quase com certeza desconhecida de todos os presentes. Esta aqui era a página do Diário Carioca. Tanto que aqui está Getúlio Vargas, depois do movimento constitucionalista de 32, fazendo sua campanha à presidência da República. Nesse Diário Carioca, vários autores da Academia Brasileira de Letras escreviam os seus artigos toda semana, inclusive Humberto de Campos. Esta capa, sei que é uma capa, dificilmente alguma pessoa do mundo atual, dentro mesmo do Espiritismo, conhece esta primeira capa do Parnaso de Além Túmulo. Como sabem, foram apenas 56 poetas brasileiros e portugueses na primeira edição de 1932. Depois aumentou muito o número, superior a 200 em outras edições. E aqui está, dentre os poetas, a figura de Castro Alves. Pois bem, esse Parnaso de Além Túmulo, lançado, se não me engano, no dia 7 de julho de 1932, serviu de comentários daqueles membros da Academia Brasileira de Letras, e foi exatamente nessa edição do Diário Carioca que Humberto de Campos, no célebre artigo, escreveu em determinado momento: se os poetas mortos voltam a escrever pelas mãos de Chico Xavier para competir com os poetas vivos, o que será de nós? Isso é dito por Humberto de Campos. E Monteiro Lobato foi mais além. Nesse mesmo jornal, deu uma entrevista dizendo: se Chico Xavier é autor de todas essas obras, ele pode escolher quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Este registro os senhores conhecem nos arquivos da Federação Espírita Brasileira, todos eles de 1932. Vamos ao próximo. Em consequência daquele nosso trabalho, indo pesquisar sobre o Chico Xavier, hoje fala-se muito na medicina, a ciência. Chico sempre falou: a ciência, a medicina, a ciência e o espiritismo seguirem em favor da humanidade e do bem-estar de todos. Pois bem, 3 anos depois do Parnaso de Além Túmulo, tanto eram os artigos, as mensagens psicografadas por Chico Xavier, falando sobre temas médicos, que este repórter, escalado pela revista O Cruzeiro, exatamente em 1935, para o jornal O Globo, ele permaneceu 2 meses em Pedro Leopoldo. Vejam, senhores, que essa estante, quase caindo aqui, é a estante onde Chico Xavier guardava o seu arquivo e tinha parte da sua biblioteca. Aqui está o Clementino entrevistando o Chico Xavier, já agora observado por 2 médicos do Rio de Janeiro que estavam presentes em Uberaba, e o seu querido e amado irmão José Xavier, que aqui está, fundador do Centro Luiz Gonzaga.
Esta foto é absolutamente fantástica. Aqui está a carinha do nosso Chico Xavier, nesse miolinho. Mais de 20, esses senhores que aqui estão, são pouco mais de 20 professores de medicina do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, que durante 2 meses interrogaram, pode-se assim dizer, Chico Xavier nas dependências do único hotel da cidade chamado Hotel Diniz. E lá ouviram de Chico Xavier, especularam sobre as suas matérias, sobre as suas psicografias que falava em medicina. E, em consequência disso, depois de 2 meses, esses professores de medicina tiveram uma única palavra através do médico prefeito da cidade, que era um dos líderes desse movimento, que, em nome de todos, disse apenas o seguinte: sem dúvida, estamos diante de um lídimo fenômeno, Chico Xavier. Então, vejam os senhores, o que o Chico já representava em 32 e em 35. Vamos ao próximo. A reportagem a que fiz referência há poucos instantes, da Vinácia Jamanzon, é exatamente nessa. Esta também é uma página, uma capa que nenhum dos senhores conheceu, porque mudou muito o logotipo da revista O Cruzeiro daqueles últimos anos. Mas esta capa original da edição de 12 de agosto de 44, quando Jamanzon e Davinassi fizeram aquela reportagem a que fiz referência, que virou escândalo, principalmente por conta de fotografias como esta, que Chico, na humildade e na tranquilidade, sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade nos seus 25 anos de idade, aceitou sentar dentro desta banheira, sem saber do que se estava acontecendo, e essa fotografia representou um escândalo na vida de Chico, um dissabor, principalmente para os espíritas em todo o Brasil. Isto foi exatamente o que determinou o seu afastamento durante 24 anos da chamada grande imprensa. Vamos ao próximo. Voltando ao ano de 1968, como disse, exatamente depois daquele escândalo de 1944, aqui está o que acabei de dizer há poucos os senhores, 2 de maio de 1968. A primeira, e para a minha vida profissional, e creio até para a história de Chico Xavier ou do Espiritismo, a fotografia histórica da sua primeira entrevista para uma rede de televisão nas dependências da Comunhão Espírita Cristã. Vamos ao próximo. 3 anos depois, é importante assinalar que nesse período de 68 a 71, aí toda a chamada grande imprensa abriu espaços para o Espiritismo. O nosso Pérez sabe disto. Os grandes jornais, as grandes revistas, os programas populares, o programa de Silvio Santos, programas de Hebe Camargo, de alguns outros comunicadores, enfim, a chamada grande imprensa, escrita, televisada e radiofônica, abriu espaço para que Chico Xavier trouxesse as suas mensagens e trouxesse a mensagem do Espiritismo, tornando-se, portanto, um dos seus grandes divulgadores a partir daquela época. 3 anos após esse sucesso, já agora na chamada grande imprensa, a direção associada chamou a mim e alguns colegas pedindo que dessemos um nome para ajudar a alavancar a audiência do programa Pinga Fogo. Para muitos que estão aqui, só rapidamente dizer o que era o programa Pinga Fogo. Um programa semanal de 1h30 de entrevistas, era uma tribuna muito concorrida, chefes de Estado, as grandes figuras, somente intelectuais e grandes políticos brasileiros e estrangeiros participavam daquele programa. E eu apresentei o nome de Chico Xavier. Eu vou sintetizar a reação de cada um dos diretores principais. Foi uma verdadeira explosão. Todos, a um tempo só, disseram que respeitavam o meu trabalho, mas que eu estava louco. Como você está pensando em trazer Chico Xavier para a televisão? O que vai dizer de nós a Federação, os bispos do Brasil? O que a Igreja Católica vai fazer conosco? O outro diretor comercial e os nossos comerciais, a fuga dos nossos anunciantes, isto é um perigo, isto não pode acontecer. E o desconhecimento despreparado de tal ordem, que ouviu um disparate dessa ordem de um dos diretores. Saulo, nós respeitamos o seu trabalho, mas você quer trazer um pai de santo para fazer entrevista no Pinga Fogo? Os senhores têm ideia da ignorância e do desconhecimento. Embora tenhamos que respeitar também na sua vontade de ser os chamados pais de santos, os bem-intencionados e dignos e humanos que existem por aí. Pois bem, resultado,
A descrença daqueles diretores me fez me manter calmo, parece até que aprendi algumas lições com o Chico Xavier, fui trabalhando, insistindo, passaram alguns dias, cheguei ao diretor-presidente dos Diários Associados, sem que os meus diretores soubessem, o Edmundo Monteiro, falei dessa minha vontade, o senhor Edmundo, que era um grande jornalista, deu ordem à direção associada, ao diretor Cassiano Gabos Mendes. Deixa o Saulo trazer aquele homem de Uberaba para fazer o pinga-fogo, vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos saber o que aconteceu. Vamos ao próximo. Aqui está a bancada de entrevistadores. Quando determinamos trazer Chico Xavier ao pinga-fogo, a direção entendia que deveríamos convidar só espírita para entrevistá-los. Eu digo, não, o Chico não está preocupado sabendo quem vai entrevistá-lo e o que a ele vai ser perguntado. Ele veio, como sempre veio, com dignidade, com lealdade, de peito aberto, com honestidade, com confiança, porque o Chico acreditava na humanidade. E aí, então, fizemos um júri bem eclético. João de Escatimburgo, membro da Academia de Letras, naquela época, falecido recentemente, que era um grande líder católico. Foi o primeiro a fazer perguntas e dizendo que ia derrubar Chico Xavier. Hélio Alves era uma das maiores jornalistas do Brasil, cética, e que depois dessa entrevista fez questão de voltar a Uberaba várias vezes para tomar de Chico mensagens que o Diário da Noite passou a publicar com as suas grandes entrevistas e várias psicografias de Chico todas as semanas no Diário da Noite. Reale Júnior, um grande repórter da Jovem Pan, e do Estado de São Paulo. E Reale Júnior, foi tão importante essa entrevista por ele que há poucos anos antes de morrer escreveu um livro chamado As Margens do Rio Sena, porque ele era repórter lá na França. E ele diz num capítulo que a parte mais importante do seu trabalho profissional foi a participação neste programa. Como era natural, se eu conseguir, convencer o diretor a trazer Chico Xavier, estou eu aqui fazendo parte do júri. E vejo, senhores, que eu já fui bem moço aqui. E aqui está o Herculano Pires, uma das maiores figuras, um dos maiores trabalhadores, um dos maiores intelectuais do espiritismo. Então, vejo os senhores que na bancada de entrevistadores, apenas um espírita, os demais eram de pensamentos mais diversos. Vamos ao próximo. O que disse Chico, dentre outras verdades do Pinga-Fogo, que foi realmente uma coisa fantástica trazer para todos nós no mundo. Chico, em determinado momento, os senhores vão encontrar isso no livro, no nosso livro da Intervida, no Pinga-Fogo, entre as páginas 96 e 99, os senhores vão encontrar quando Chico Xavier responde a uma das nossas perguntas e que ele diz exatamente o seguinte: estão falando muito do dinheiro que está sendo gasto para o homem chegar à Lua. Mas em outras palavras, mas esses bilhões de dólares serão compensados porque eles irão beneficiar em muito a humanidade. E essas pesquisas na rua de Chico Xavier, os senhores encontram isso no DVD, encontram no livro esse documento importante. Entretanto, o homem irá descobrir elementos possíveis, elementos que podem possibilitar a vida na Lua. Inclusive encontrarão água na Lua. Somente no dia 21 de outubro de 2010, o cientista-chefe da NASA, de nome Anthony Colaprete, vem 39 anos depois, em nome da NASA, diz ele, o cientista-chefe Anthony Colaprete estima que pode haver 4 bilhões de litros de água numa cratera na Lua, o suficiente para encher 1.500 piscinas olímpicas. Resultado, isto abriu caminho para que a ciência, para que a NASA fizesse outras perfurações, e elas continuam acontecendo, e nós sabemos que vai ser, em consequência disso, segundo a NASA anuncia, instalada a chamada base para a conquista do espaço nas grandes pesquisas até o homem chegar a Marte. Isto está contido na palavra de Chico Xavier, respondendo uma pergunta, como disse o nosso, em 1971. Vamos ao próximo. Terminado o programa, imediatamente terminamos o programa no final de julho, 27 para 28 de julho de 1971, um dos maiores jornalistas do Brasil, José Hamilton Ribeiro, vai a Uberaba e publica na revista, que era a segunda maior revista do país, na edição de novembro de 71, esta matéria com esta foto impressionante, uma das poucas fotos que encontramos Chico
exatamente em plena atividade e concentrado, e aqui no momento de reflexão e no momento em que ele está preparado, psicografando uma mensagem. Imagine, observe, senhores, a mudança na fisionomia de Chico. E diz aqui, o cérebro anormal de Chico Xavier. É porque no corpo desta matéria, no próximo livro nosso, chamado Nosso Chico, vamos publicar esse texto e essa imagem. Nesta matéria, existe exatamente um exame feito no cérebro de Chico antes e depois da sua incorporação para o trabalho de psicografia. Logo, vamos ao próximo. Terminado esse trabalho de 1971, com a repercussão do Pinga Fogo, a revista Realidade, toda a chamada grande imprensa, dando grande destaque ao trabalho nosso, em dezembro mudou-se o quadro. A mesma direção associada que em julho tinha medo de trazer Chico Xavier para a televisão, os diretores me chamaram e disseram: Saulo, vamos fazer o último programa do dia 20 para 21 de dezembro, o último Pinga Fogo. Será que o Chico Xavier aceita voltar ao programa? 5 meses depois, quem conhece televisão sabe que isso seria absolutamente impossível de acontecer. O mesmo personagem para falar provavelmente os mesmos temas 5 meses depois. Fui eu a Uberaba e Chico pacientemente aceitou. Uma nova bancada organizada, aqui está Vicente Leporás, que era um grande ubandista, apenas o Freitas Nobre, o grande professor Freitas Nobre, que criou, inclusive, o Jornal Espírita em São Paulo, a Folha Espírita, ele com a doutora Marlene Nobre, aqui o doutor Hernando Guimarães, um grande psicólogo, um grande professor, Durval Monteiro, diretor, era também um cético e que a partir daí passou a acompanhar e divulgar a obra de Chico Xavier, era o nosso diretor de redação, e volta teimosamente o Saulo Gomes como entrevistador, por ter sido eu responsável por aquele trabalho. O meu trabalho foi conseguir trazer Chico para o programa, foi participar daqui das entrevistas, e os senhores verão no nosso DVD, eu no auditório também abrindo o microfone ao vivo para que cada pessoa do auditório fizesse a pergunta que lhe interessasse a Chico Xavier. Resultado desta audiência de dezembro de 71, rigorosamente nos termos da que aconteceu naquele mês de julho de 1971, entre 80% e 86% de Ibope. Vamos ao próximo. Eu chamo sempre a atenção para esta fotografia. Numa extensa reportagem da revista Veja, de 1971, eles dizem o seguinte: quem estava no centro do palco da TV Tupi nessa entrevista de 20 a 21 de dezembro de 1971 não era nenhum popstar. Era um homem simples de Uberaba, chamado Chico Xavier. Isto é dito pela revista Veja, em memorável reportagem daquela época. Observe, senhores, que aqui estão diretores da Federação Espírita Brasileira, convidados, diretores da USE do Estado de São Paulo, da ANE do Estado de Minas Gerais, alguns artistas intelectuais e artistas da televisão naquela época, aqui a bancada de entrevistadores, o mediador Almir Guimarães, e aqui está o nosso Chico Xavier, e este auditório, pela primeira vez, como vem, superlotado, quando pessoas estavam sentadas no chão em pé, nos espaços mínimos permitidos, e lá fora, sem que as câmeras pudessem mostrar. Na parte externa da Tupi, pela primeira vez, a direção da televisão teve que solicitar o apoio da Polícia Militar para organizar o trânsito, porque eram milhares de pessoas ocupando as ruas do Alto do Sumaré e bairros vizinhos ao Sumaré, porque queriam ver Chico Xavier. Foi um maior transtorno de dificuldade com o auxílio da polícia para de madrugada conseguirmos tirar Chico Xavier dos estúdios da televisão Tupi. Então esta foto histórica eu mostro com muita alegria para os senhores terem ideia da importância do evento e o que um entrevistado provocou num programa de televisão. Pere amigo, tenha um pouquinho de paciência com o seu amigo, que a história é um pouquinho longa. Vamos ao próximo. Mais recentemente, os senhores já devem ter visto pela internet, nas lojas estão vendendo um DVD chamado Data Limite. Data Limite é o trabalho de jovens pesquisadores entrevistando pessoas e focalizando o que consideram de mais sério na ufologia e no espiritismo, e foram um dia me procurar em nossa casa, em Ribeirão Preto, para pedir autorização e tirar, além da minha entrevista, tirar
de frases de Chico Xavier como esta: nós precisamos compreender que a vida se estende em outras dimensões, foram buscar a explicação de Chico quando ele fala, neste momento, de vida em outros planetas, quando Chico fala de conquista do espaço, quando Chico fala de descoberta de água na Lua. Tudo isto nesse pinga-fogo histórico de 1971. Veio servir agora de base para o documentário, que repito, que está na praça, chamado Data Limite. É o desdobramento do trabalho nosso de 71, que nos dá a oportunidade de divulgar a mensagem de Chico Xavier e, portanto, estender a divulgação do Espiritismo para o mundo inteiro, já numa outra dimensão, chamada Data Limite. Vamos ao próximo. Da primeira entrevista de 68, apenas rapidamente aqui, os senhores têm, eu chamo a atenção que muitas pessoas assistem essa entrevista e assistem o Pinga Fogo, que agora está em versão, está com legendado em inglês, o Pinga Fogo com o Chico Xavier, tendo muita aceitação nos Estados Unidos, e as pessoas veem tanto uma reportagem como outra e esquecem de consultar os nossos entrevistados nos extras. Consulte os extras, que os senhores vão encontrar coisas maravilhosas, pessoas importantes falando da repercussão desse programa de Chico Xavier. Inclusive, na nossa edição do Pinga Fogo, em DVD, nós temos pessoas que 35 anos antes tinham participado do Pinga Fogo, que foram convidadas ao nosso estúdio para se ver na televisão e falar da sua emoção sobre a presença no Pinga Fogo 35 anos antes. E alguns temas foram esses que estão aqui, nesses especiais. Chico Xavier se vê na televisão pela primeira vez. O que é isto? É um DVD que os senhores encontram, inclusive, na internet. Quando, uma semana depois, procurei Chico Xavier em Uberaba, e ele grava a entrevista dizendo: eu tomei um susto, eu não sabia como é que eu era quando eu estava psicografando. Eu não sabia como é que movimentava o meu corpo, que coisa, agradecendo o fato da emoção de ter se visto pela primeira vez psicografando uma mensagem. É isso que nós estamos falando aqui. Referência à presença dele no programa de Silvio Santos. Esta imagem aqui foi um encontro que nós promovemos do Humberto de Campos Filho, 50 anos depois com o Chico, no Centro Espírita União, em São Paulo. Foi um encontro emocionante depois de 50 anos do filho do grande escritor Humberto de Campos, que em 1944, como sabem, a família havia processado a FEB e Chico Xavier. Vamos ao próximo. Alguns temas que estão no Pinga Fogo, que falei que agora está legendado em inglês, e também o livro que aí está à disposição dos senhores da Intervidas, com a íntegra dos 2 programas Pinga Fogo. E alguns dos temas: cremação, hippies, congelamento de corpos, transplante de órgãos, cirurgias espirituais, contatos com outros planetas, que é o grande destaque, como eu falei, que fez recentemente se fazer o DVD Data Limite, cirurgias plásticas, pena de morte, temas que até então ninguém tinha coragem de abordar, como o homossexualismo. E um detalhe: Chico, em 1971, fala da importância do divórcio para a organização das famílias brasileiras, para atender o sentimento de casais separados, que até então eram considerados marginais se apenas estivessem separados, sem serem divorciados. Isto é 1971, e a lei do divórcio foi aprovada por Nelson, esqueci o nome do senador, o presidente do Senado Federal, Nelson Carneiro, desculpem, em 1977, só 6 anos depois dessa fala de Chico, é que o Brasil passou a ter a emenda Nelson Carneiro, instituindo o divórcio no Brasil. Estas são algumas das respostas de Chico. Chegamos a um total de quase 200 perguntas que foram encaminhadas ao Chico, pelos telespectadores, pelos entrevistadores, nos vídeos, pela internet e pelas perguntas de auditório. Vamos ao próximo. Alguns dos principais prêmios que Chico recebeu, embora sempre tivesse aquele cuidado de não querer. O nosso Serginho canta e coloca na sua música aquela expressão de Chico, quando perguntaram a ele quem era ele, que ele disse: sou apenas um cisco. Só anos depois viemos saber porque ele realmente se considerava um cisco diante de tudo aquilo que ele conhecia no universo, das suas caminhadas pelo espaço. Pois bem, então, entretanto, o Chico teve uma frase que eu assisti, documentei em Catanduva, muito interessante, quando em 74 ele foi receber o título de cidadão de Catanduva.
Eu apresentei a ele um jornalista espírita que estava muito emocionado, querendo conhecê-lo, e esse moço, depois de várias vezes dizer: Chico, eu sou o Álvaro Costa, eu sou jornalista, eu sou diretor do Centro Espírita, eu sou radialista, uns 2 minutos do eu sou. Quando esse moço parou um pouquinho, Chico disse: que Deus te abençoe, meu filho, eu não sou nada, eu sou a poeira que vocês levantam por aí. Isso era Chico Xavier. Pois bem, e Chico, então, isso é para dizer como ele era avesso às homenagens. O Juperre sabe disto, né? O nosso Sérgio sabe disso. Ele era avesso às homenagens, aos elogios. A gente fazia um elogio ao Chico, ele ficava pequenino, se encolhia. Os senhores observam isso nas próprias imagens dele no Pinga Fogo, na entrevista de 68. E aqui, entretanto, ele não pôde fugir de homenagem desta ordem. Esta foto aqui é do primeiro título de cidadão que ele recebe. Ele recebeu mais de 60 títulos de cidadania após o Pinga Fogo. O segundo Pinga Fogo terminou na madrugada de 21 de dezembro de 71. No dia 19 de fevereiro de 72, ele recebeu o primeiro título na cidade de Ribeirão Preto. Pela primeira vez, a Câmara de Ribeirão Preto se reuniu no ginásio da cidade para receber o grande público. E assim não coube tanta gente lá dentro, muita gente ficou na rua. E daí começam todas as homenagens. Mineiro do Século, no ano 2000, é instituída pela TV Globo de Minas Gerais uma disputa em que compareceram os nomes de Chico Xavier, Pelé, Drummond de Andrade, Juscelino e tantos outros, Santos Dumont e tantos outros ilustres mineiros. Chico foi eleito por unanimidade nesta promoção da TV Globo do estado de Minas Gerais, o Mineiro do Século. 6 anos depois, em 2006, a revista Época faz uma promoção bem interessante. Escolhe um júri liderado por Fernando Henrique, um júri de notáveis, para escolher o brasileiro mais importante da história. Escolheram Rui Barbosa. E 25 nomes, menos Chico Xavier, foram colocados pela internet à disposição do público. 25 grandes personalidades, artistas, figuras populares disputaram aquele título. A surpresa ao final da apuração de tudo é que o Chico teve 60%, não sendo candidato, 60% da apuração foi em favor do nome de Chico Xavier. Daí ele recebeu esse título de uma das maiores personalidades da história. Decorrido o tempo, nós tivemos então aqui 1999, a instituição da medalha da Paz, Comenda da Paz, Chico Xavier, esse busto que foi inaugurado pela Prefeitura de Uberaba, de frente à Casa da Prece, e em 2010, e o pé reconhece bem essa história, inclusive, em 2010, nas muitas homenagens que foram feitas a Chico Xavier pelo primeiro centenário de seu nascimento, a Casa da Moeda cunhou esta medalha, em ouro, prata e bronze, e foi a homenagem do governo federal a Chico Xavier em 2010, por ocasião do seu centenário. E o selo comemorativo do 100º aniversário de nascimento de Chico Xavier, em 2010, lançado durante a realização do 3º Congresso Espírita da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Decorrido algum tempo, em 2012, sou convidado pela TV, pelo SBT, para representar Chico Xavier na qualidade de um dos embaixadores daquele programa, para defendê-lo numa disputa de um programa que foi trazido ao Brasil, que nasceu na BBC de Londres, que já havia feito em 23 outros países, onde Mandela ganhou o título de maior cidadão da África daquele ano, Nelson Mandela na África, Winston Churchill ganhou o prêmio na Inglaterra, Leonardo da Vinci na Itália, Marechal de Gaulle na França, e assim 23 grandes personalidades no mundo foram premiadas. Chegou a vez do Brasil e vários brasileiros ilustres disputaram com Chico Xavier, Irmã Dulce da Bahia, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Pelé, Ayrton Senna, algumas grandes figuras, Santos Dumont, Princesa Isabel, enfim, foram 12 nomes que disputaram aquele título, e este trabalho, essa votação era feita espontaneamente pela internet. E ao terminar o nosso trabalho, quando durante 3 programas, nas datas de 1º de agosto, 12 de setembro e 3 de outubro, dia de Kardec, que foi a final, nós tivemos Chico
escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. A nossa responsabilidade foi muito grande, nós ficamos muito apreensivos, mas tivemos a felicidade, tantos anos depois de ter conhecido o Chico, de ter participado com um pouquinho do nosso trabalho, para que Chico chegasse a ter um título único na história do Brasil. Jamais poderá haver um outro cidadão maior brasileiro de todos os tempos. Isso é uma coisa muito importante. Os senhores encontram no nosso site esses 3 programas na íntegra. Quem não assistiu, se colocar saulogomes.com.br, em vídeos vão encontrar os 3 programas. Estas, então, foram as principais homenagens recebidas a Chico Xavier, embora não tivesse vontade de receber nenhuma. E preferisse ser, como disse aqui na sua música, o nosso Serginho. Preferia ser realmente um cisco. Vamos ao próximo. Coroamento de todo esse nosso trabalho. Agora aqui eu apresento aos senhores, da forma mais objetiva possível, uma síntese do que foi o programa. Observe, senhores, um detalhe interessante. Essa imagem de Chico que aqui está não é uma fotografia parada, fixa. Isto aqui é um vídeo que está rodando pelo SBT, do programa, como com todos os outros entrevistados, onde aparece a imagem de Chico Xavier nas mais diversas situações. No momento que Carlos Nascimento, nesse dia 1º de agosto de 2012, me anuncia, estou eu aqui chegando, aqui está a torcida de Chico Xavier. O programa era ao vivo, um grau de grande dificuldade para a gente fazer a sua defesa, ou qualquer um defender os seus representados. Quando Carlos Nascimento me anuncia e o público, ao ouvir o nome de Chico Xavier, começa a aplaudi-lo, como se tivesse uma fotografia fixa, minha mulher estava fotografando o ambiente, não tinha visto que tinha fotografado este momento. Chico agradecendo, como se estivesse agradecendo aquele momento. É alguma coisa realmente impressionante para nós pensarmos um pouco mais. Vamos adiante. Aqui estou fazendo a defesa de Chico e o padre Antônio Maria, carismático, uma das grandes figuras, um grande compositor, parceiro de Roberto Carlos, faz a defesa da Irmã Dulce da Bahia, que sem dúvida nenhuma realizou um grande trabalho social, uma das obras sociais mais bonitas que temos no Brasil, está na Bahia, deixado pelo esforço, pelo trabalho e dedicação da Irmã Dulce. E vejo os senhores, mais uma vez, o grau de dificuldade, meu amigo Perry, qual tinha que defender Chico Xavier, exaltar o seu trabalho, sem desmerecer o trabalho de uma freira, até porque estaríamos agredindo a nossa sagrada Igreja Católica Brasileira. Conseguimos chegar a bom termo, e aqui, para que tenham ideia do final e da dificuldade, nós ganhamos apenas por um ponto, 50,5 contra 49,5. Em consequência disso, vamos ao próximo. Nós fomos para o dia 12 de setembro, como disse há pouco os senhores. Aqui está o Ernesto Bezerra, que é um companheiro, um grande jornalista mineiro, que fez a defesa de Ayrton Senna. O grande encontro, Ayrton Senna e Chico Xavier. Aqui está a torcida de Ayrton Senna. Cada vez que eu levantava desta cadeira para vir ao centro desse palco, para responder uma pergunta que vinha pela internet, do auditório, de um dos entrevistadores, ou mesmo um dos presentes, ou até mesmo de pessoas que pelo telefone faziam perguntas, cada vez que eu me movimentava para ao vivo, tendo 1 minuto apenas, responder aquela indagação, era um barulho ensurdecedor para nos tirar de esquadro. Entretanto, conseguimos manter a calma e mostrar ao Brasil e aos que estavam votando, um número superior a 1 milhão de pessoas, 1.300.000 pessoas votaram neste programa pela internet, nós conseguimos uma grande vitória sobre Ayrton Senna. Neste momento, e aqui é o instante que o Carlos Nascimento está anunciando o nome de Chico Xavier e a população, aliás, os torcedores de Chico Xavier aqui vibrando. Vamos ao próximo. Em consequência das 2 vitórias, e o programa era eliminatório, nós chegamos à data histórica de 3 de outubro de 2012, do 108º aniversário de Allan Kardec. E lá estamos ao lado desta grande figura que defendeu Santos Dumont, Laurette Godoy, uma historiadora, autora de alguns trabalhos sobre Santos Dumont, que a convite da Universidade de Santos foi fazer a defesa do nome de
Santos Dumont. Essa figura que aqui está é trineto de Dom Pedro e o bisneto da princesa Isabel, Dom João Henrique de Orleans e Bragança. E durante 1h30 nós debatemos, tendo pela primeira vez, como determinava a BBC de Londres e o SBT, as torcidas organizadas uniformizadas, a de Santos Dumont, a da princesa Isabel e a de camiseta azul, a torcida de Chico Xavier. Vamos ao próximo. Esta foto que foi feita por minha mulher é uma foto realmente impressionante, porque no momento que estamos aguardando, ao final dos debates, o anunciar se Santos Dumont, a princesa Isabel ou Chico Xavier, quem é o maior brasileiro de todos os tempos, essas pessoas encanecidas aqui são todas pessoas de cabeça branca, de 2 centros espíritas extraordinários, inclusive, que estavam presentes naquele evento. Nós estamos vendo aqui a torcida dos idosos para o nome de Chico Xavier. E eis o momento mais aguardado por nós. Vamos ao próximo. Aí está o nome de Chico Xavier, aclamado pela população brasileira como o maior brasileiro de todos os tempos. Vamos ao próximo. Aqui nós temos a votação impressionante. 71,4% em favor de Chico Xavier, 17,9% em favor de Santos Dumont e 10,7% em favor 10,74% em favor da princesa Isabel. Está consagrado neste momento, neste painel, o nome de Chico Xavier como o maior brasileiro de todos os tempos. E creio que é o coroamento de todo aquele trabalho de mais de 40 anos que nós perseguimos, fizemos no campo da divulgação para não enaltecer Chico Xavier, que sempre dispensava este momento, mas para mostrar a certeza e a absoluta verdade do seu trabalho e do espiritismo por ele anunciado em todo o Brasil. Vamos ao próximo. Aqui é um momento de consagração e aí que há uma unanimidade. Anunciado o nome de Chico Xavier, as 3 torcidas se confraternizam e todos começam a comemorar a vitória de Chico Xavier. Vamos ao próximo. Aqui, com mais de 80, hoje estou com 88 anos de idade, aqui com 84 anos de idade, eu pago na linguagem dos moços, esse mico. Estou dançando no palco, tanta era a explosão de alegria. Um velho de 84 anos dançando no palco de uma televisão, num programa de audiência internacional. Mas eu não estava sozinho na parada. Aqui está a dona Guiomar, diretora e fundadora do Centro Perseverança. Dona Guiomar Albanese. Guiomar Albanese também está aqui, a grande líder espírita, diretora do Centro Espírita, que é um dos maiores do Brasil, Perseverança, também, como os demais, dançando e como eu, pagando o seu mico. Vamos ao próximo. Ao próximo. Este troféu estará a partir do dia 23, agora que se aproxima, em Uberaba será inaugurado o Memorial Chico Xavier, a obra que foi iniciada a construção em 2010, se não me engano, 2009, 2010. Grande parte do acervo de Chico lá estará. Todas essas reportagens citadas por mim já foram entregues por nós à direção do Memorial Chico Xavier. E lá, junto a todas aquelas coisas espetaculares que estamos entregando, mensagens psicografadas, psicografias que recebi quando estava em dificuldade para fazer a campanha para o Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba, eu recebi uma mensagem assinada por Chico Xavier, assinada, melhor dizendo, por Emmanuel, apoiando o meu trabalho e me ajudando a fazer a conclusão de uma campanha em favor do Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba, que era um pedido de Chico Xavier a este repórter. Pois bem, esta é a placa de ouro, que é a placa definitiva. No programa, no momento que terminou o programa, foi entregue justamente ao filho de criação de Chico Xavier, ao Eurípides, que lá estreava, um troféu de acrílico, porque havia 3 troféus de acrílico com nomes dos 3 que disputavam. Quem fosse o vencedor, então, receberia depois. O que eu recebi está em nosso poder, vamos entregar ao memorial, a placa de ouro, que é a coroamento de todo o trabalho, e todos os homenageados no mundo inteiro receberam as suas placas. A do nosso Chico está em nosso poder, e a partir do dia 23 os senhores irão ver lá em exposição no Memorial Chico Xavier. Vamos ao próximo. Chegamos então ao dia de hoje, e é o trabalho que está aqui neste momento. Mais recentemente fomos procurados pelo nosso
Ricardo Pifield, que criou um novo selo chamado Infinda para lançar esse trabalho. Esses 60 anos, estou concluindo a minha fala, pedindo desculpas aos presentes, portanto, me estender e pedir desculpa ao PR, que nós queremos ouvir com tanta avidez. Esses 60 anos de trabalho resultou num arquivo muito grande, muito precioso. Toda a minha vida profissional, eu mostrei ao senhor a minha fotografia de 60 anos passados, eu tenho guardado filme, fotos, vídeos, documentos, entrevistas minhas no Brasil, no exterior, as grandes reportagens publicadas nos grandes órgãos de imprensa no Brasil, em vários países no mundo, onde tive o privilégio de levar o nome do Brasil com reportagens, principalmente do nosso Chico Xavier. Os senhores que se entraram na internet, procuraram a revista O Moto, edição de julho e agosto de 1971, é uma revista publicada no Japão, distribuída em mais de 70 países, vão encontrar lá, em Esperanto, a tradução do Pinga Fogo em 1971. Então, esse nosso trabalho, depois de ir para o mundo inteiro, hoje está concentrado nesse trabalho. A companheira e amiga jornalista, professora de comunicação, Adriana Silva, me ofereceu o seu estúdio e durante um bom tempo nós gravamos toda a nossa história profissional, mais ou menos da forma como acabo de fazer com os senhores. Não tenho tempo, nem oportunidade, nem sei consultar anotações. Arrisco o que vem na nossa cabeça. Pois bem, felizmente o registro continuam sendo fiéis. Então, contando todas as histórias da minha vida, este livro que aí está, tem exatamente 52 grandes reportagens da minha vida profissional, no campo político e no campo policial, mas principalmente contando a história como eu cheguei a Chico Xavier em 1968 e o que foi o Pinga Fogo em 1971. Das 52 reportagens que estão neste livro, que aqui se encontram, os senhores têm exatamente o resumo da minha vida profissional, com documentos, principalmente com material fotográfico de tantos e tantos anos guardado em nosso arquivo. Então, isto, eu peço desculpa aos senhores, agradeço o espaço, que sei que fui um pouco, talvez além do que me era oferecido. Quero agradecer a presença de todos os senhores, o carinho, o amor fraterno que aqui existe. Desejar mais uma vez, com aquelas palavras iniciais, que todos levem para casa muita paz de sua alma e coração e todas as suas famílias. Agradecer a esse extraordinário trabalhador que é o PR, a este casal de cantores extraordinário que, através da comunicação da música, leva a mensagem de Chico Xavier em homenagem ao grande mestre Chico Xavier. Não gostava de ser chamado mestre, mas na primeira entrevista em 68, eu o chamo de mestre algumas vezes. Ele baixa a cabeça envergonhado, porque eu dizia que estava diante do mestre Chico Xavier. Isso está na gravação de 68. Agradecer aos senhores, agradecer a promoção, e eu gostaria de fazer, para não ir lá buscar o livro, eu vou fazer, inclusive, uma observação final bem importante do que está no livro Mães de Chico Xavier. Em primeiro lugar, agradecendo a direção do CONEAN pelos 35 anos de trabalho e pela oportunidade que me deram de falar um pouco para o povo de Araçatuba, para os amigos de outras cidades que aqui estão. E recomendar aos senhores, e apenas a observação final. Neste livro, Mães de Chico Xavier, esta casa, Araçatuba, Birigui e região, foram muito bem representados, porque lá na página 290, nós temos o trabalho do Dr. Wilson Disposte, com o título Como Conquistar a Cura. Ele, que é o grande especialista em matéria de drogas no Brasil, foi quando delegado de polícia e hoje como grande escritor e trabalhador espírita. Na página 290 de Mães de Chico Xavier, portanto, está presente Araçatuba, Birigui e toda a região e o próprio CONEAN, através desse trabalhador chamado Wilson de Visconde Disposte. A todos, muito obrigado, e eu quero agora fazer um agradecimento muito especial. E esse agradecimento só podia ser da forma como todos iremos concentrados ouvir e assistir nesse momento. Vamos ao nosso agradecimento. Muito obrigado, amigos. As máquinas têm problema, mas vamos aguardar um minutinho.
Essa mensagem realmente ela é muito significativa, ela é extraordinária, por onde nós andamos no Brasil, sempre terminamos as nossas palestras para falar de Chico Xavier, mas com um agradecimento da forma como aí está, que é a maneira que nós encontramos de agradecer ao público, o carinho, e se os cansei um pouco, os senhores desculpem. Talvez eu seja um pouco prolixo, mas o fato, eu me torno prolixo às vezes pelo muito que sei, mas principalmente pela minha preocupação em muito transmitir aos que vêm depois de mim, aos mais jovens, para que saibam que, inclusive, no jornalismo, não foi o que, lamentavelmente, hoje se conhece. Há muita distorção no jornalismo, há muita mentira, há muito improviso, há muito despreparo, os moços saem das faculdades não muito bem preparados. Hoje se faz, no horário nobre de televisão, reportagens escandalosas. Nós vivemos uma era de muita violência, de muito crime. Nesse livro que aí está, eu conto de maneira digna e com muito respeito humano alguns grandes crimes que eu esclareci no Brasil. Eu conto neste livro as crianças que eu consegui salvar sequestradas, crianças que foram mortas por determinadas pessoas e que eu consegui descobrir a verdade e fazer com que a justiça desse a pena exemplar àquela pessoa, ok, né? Entretanto, isso tudo era feito no meu tempo de jornalismo, com os meus colegas da época, eu não era único nesse tipo de jornalismo, com muito respeito, com muita dignidade, principalmente para transmitir, tá ok, né? Principalmente, Perry, quando estiver ok, você me avisa, tá? E como diziam os senhores, principalmente o jornalismo que nós fazíamos, mesmo na área policial, dos crimes dantescos, dos crimes terríveis como esse que acabo de citar, que estão nos livros, nós mantínhamos uma linguagem elevada, mantínhamos uma linguagem serena, nós não fazíamos apologia do crime e muito menos a desgraça, ampliávamos a desgraça, o que hoje, infelizmente, é comum se ver na televisão. Isso, infelizmente, é uma época cíclica, que nós acreditamos que termine. Nós vivemos isto, o jornalismo, a política, aí está, tantos desmandos, tantas roubadeiras, tanta tristeza, tanta coisa desigual, que infelizmente o jornalismo está sentindo também esse problema, e sabe, senhores, que... Isso, dá para falar dos senhores aí um pouco mais. Então, estou agora só no aguardo da mensagem. Surgiu um problema, vamos ver se nós conseguimos contornar. Mas, como disse de minha parte, estou muito agradecido aos senhores e estou agradecido principalmente a Deus, a Jesus, a Chico Xavier, que me deu a oportunidade de conhecer um pouco melhor a vida e poder transmitir aos senhores o nosso trabalho. Aí está a mensagem. Coloca o microfone. É isso aqui?
Mais uma vez, muito obrigado a todos os senhores, obrigado, amigo Perry. Problemas técnicos são assim mesmo. Mesmo assim, só um detalhe, veja os senhores a diferença. Neste momento, com uma câmera como esta apenas, nós poderíamos estar agora, nesse instante, transmitindo a nossa mensagem, a nossa palestra, a palestra do nosso Perry, que vai imediatamente estar aqui com os senhores, como também a mensagem musical desse casal extraordinário, do nosso Sérgio e sua esposa. Tudo isso com uma câmera apenas, e este pequeno aparelho poderia estar sendo mostrado ao mundo inteiro. Entretanto, para mostrar um pouco do trabalho que nós mostramos com Chico Xavier em 68 e o Pinga Fogo, como disse lá atrás, foi preciso um caminhão de externa para 3 câmeras com 9 técnicos para conseguir perpetuar o trabalho que os senhores assistiram. Mais uma vez, é só essa observação e vamos ouvir o nosso Perry, que eu sei que está muito próximo para isso. Um abraço a vocês. E desculpa, a técnica é assim mesmo. Nós falhamos a máquina também. Os aplausos para o Saulo Gomes. Muito bem. Que maravilha, hein? Que história, hein? Eita, Saulo Gomes. Pode passar, Saulo, fica à vontade. Nós temos aqui alguns recadinhos. Antes do intervalo, né, Paulinho? Vai ter um intervalo, tá, Saulo? Vamos tomar um cafezinho gostoso, depois mais músicas com o Sérgio Santos e depois o Paulo Perry com evangelioterapia, muito importante. Nós esquecemos um importante agradecimento aqui, o apoio muito importante do jornal Folha da Região, inclusive a jornalista Alessandra Nogueira aqui presente. Muito obrigado, tá? Nós temos aqui também os livros do Saulo Gomes, né? Nós temos aqui os livros e os DVDs para ele autografar no final, os CDs também do Sérgio Santos para ser autografado lá na frente no final, tá bom? Nós temos aqui um recadinho muito importante, inclusive sobre o teatro, né, que acontecerá. Francisco de Todos Nós, a vida de Francisco de Assis. Será no dia 24 de setembro, às 20 horas, no Teatro Taticoque, tá bom? Dia 24 de setembro, então, no Teatro Taticoque, imperdível, né? E quem adquirir os convites com antecipação, né, Cirlei? Pagará R$30 para convites antecipados. Postos de venda, Cacau Brasil, Rua Marechal Deodoro 71, Lojas Cristal, na Rua Princesa Isabel, no calçadão da Princesa Isabel, número 60, também na Rua do Fico, né? Nice Homem, Rua Bandeirantes, e também na Livraria Espírita Rolando Perry Cefali. Os convites para essa peça teatral lá no Centro Cultural Taticoque, antigo Cine Peducci, no dia 24 de setembro, às 20 horas. O apoio aqui da USE Regional e também da USE Intermunicipal de Araçatuba. E também um seminário muito importante que acontecerá, né, Ofélia? O seminário sobre técnicas de exposição espírita. A Sandra Fiore, que é da USE de Araraquara, esse seminário, então, sobre técnicas de exposição espírita, aquele que pretende ser um expositor espírita, ou aqueles que já são e querem se aperfeiçoar, né? Então, muito importante, técnicas de exposição espírita. Ela é indicada, a Sandra Fiore é indicada por Alquindar de Oliveira. Alquindar de Oliveira, muito importante, né? Conhece tudo sobre as técnicas de exposição, né? E será dia 30 de outubro, na Aliança Espírita Varas da Videira, na Rua Bernardino de Campos, 363, às 8 horas da manhã do dia 30 de outubro, lá no Varas da Videira, tá? Nós vamos então, e também a Feira do Livro, poxa vida, hein, Luciano? A Feira do Livro está acontecendo lá no shopping até o dia 11 de setembro. Livros sensacionais, livros fantásticos, tá? Então, até o dia 11, das 10 às 22 horas, com muito desconto, parcelamento, palestras, apresentações musicais. O Luciano, nosso amigo da editora Candeia, que está aqui presente também, tá? Está pedindo o pessoal comparecer lá para divulgar de boca a boca, tá? Muito importante, então, a Feira do Livro no Araçatuba Shopping, até o dia 11 de setembro, das 10
às 22 horas. E música, ô Cirlei? Música, né? Lá no shopping. O Sérgio Santos, né? Tá aí também, então tá aqui. O Cirlei está falando não sei o que lá do Sérgio Santos. É os CDs e as músicas, né, Sérgio? Muita alegria, né? O CD está aí, né, ô Cirlei? Está aí, eu disse aqui, inclusive, para o Sérgio Santos autografar no final, né? Vamos então a um breve cafezinho, tá? 15 minutinhos, né, ô Paulinho? 15 minutinhos e a gente volta com a participação de Paulo Sérgio Perry de Carvalho.